Galera, é o seguinte, eu sei que é muito comum falar que o terceiro game da saga God of War tem um dos melhores gráficos já vistos no PlayStation 3. E não, essa não é nenhuma mentira, isso de fato procede. O jogo que chegou em 2010 consegue fazer frente com os títulos mais bonitos do console, mesmo que a gente esteja falando daqueles que chegaram anos depois para ele. Mas por que ninguém fala que ele consegue impressionar também no PS4 através da remasterização que foi lançada para o console e que esse é o grande diferencial da geração do PS3 porque ela consegue se manter bem visualmente falando, mesmo nos dias de hoje. Eu tô falando isso não é porque é algo óbvio, mas sim porque na verdade essa foi a minha primeira experiência com God of War 3. A primeira vez que eu joguei esse jogo não foi no PlayStation 3, foi no PlayStation 4 e a sensação que eu tive foi de que aquele era um jogo nativo para a nova geração da época da Sony. E existe um motivo para isso. Eu sempre gostei muito do que o gênero de hack and slash consegue proporcionar para os jogadores. Um cenário repleto de inimigos para serem enfrentados e a sua única missão é apertar todos os botões do controle para conseguir lidar com todos eles, pelo menos a princípio. Mas esse gênero, na verdade, passou por uma espécie de processo evolutivo e no topo dessa evolução, quando a gente olha, não é difícil de encontrar God of War. Lá nos primórdios, por volta da quarta geração de consoles, o que podemos considerar como antecessor do gênero de hack and slash tomava conta da indústria, seja nos fliperamas, nos consoles de mesa e até em computadores. O gênero ainda perdura nos dias de hoje, só que numa escala menor, e ele é conhecido como beat'em up. Naquele período, isso era o mais próximo do que a gente conseguia encontrar do que temos hoje em dia com hack and slash. E foi quando eu comprei o meu primeiro Mega Drive que eu tive acesso ao gênero. Nessa época em que eu comecei a me aventurar pelos videogames, eu descobri um jogo chamado Golden Axe então. Eu sempre tive uma certa afeição por games que têm uma temática mais medieval e te colocam em combates com o uso de espadas ou que te permitem entrar em contato com criaturas mitológicas. Golden Axe tinha tudo isso. Ele foi o responsável por me apresentar todos os jogos do gênero beat'em up. Através dele eu conheci Capitão Comando, que fazia um certo sucesso nos fliperamas, Cadillac Dinossauros, que virou um clássico, e por fim fiquei obcecado por Streets of Rage, do Mega Drive. Cada um desses jogos tinha como finalidade entrar no cenário e sair desferindo ataques contra todos os inimigos que estivessem ali, até que o próximo trecho tivesse sido liberado para você eliminar todo mundo que estava nele também. Mas nenhum deles conseguia me imergir num mundo pré-histórico e de certa forma mitológico tão bem como Golden Axe conseguia fazer. Todos esses jogos que nós mencionamos foram um sucesso na época. Por isso, conforme o tempo foi passando e as novas gerações foram se apresentando, o gênero de hack and slash acabou aparecendo como uma ideia de modernizar a proposta vista em jogos como Golden Axe. A diferença é que existiam jogos que se aproveitavam do poderio gráfico que tinha aumentado e das novas mecânicas de jogabilidade para se concentrar em fazer uma tradução literal do que Golden Axe fazia, algo como o Motoqueiro Fantasma, por exemplo, que te colocava para enfrentar hordas e hordas de inimigos e só permitia que você avançasse depois que você enfrentasse todos eles, enquanto que existiam outros games que tomavam mais liberdade e talvez por isso conseguiram consagrar o gênero de hack and slash como um dos pontos altos da sexta geração, como o que aconteceu com Devil May Cry. O fato é que God of War chegou nessa geração do PS2 trazendo tanto um público mais novo, assim como também um público mais velho, se destacando de tudo isso, porque ele teve a capacidade de unir o melhor dos mundos entre esses dois gêneros. E eu, como sempre, fui obcecado por assuntos relacionados à mitologia, acabei mergulhando a fundo na franquia. A parte triste dessa história é que os jogos da saga God of War, pelo menos na era da mitologia grega, sempre foram muito amarrados uns aos outros. É fundamental jogar mesmo os jogos de PSP para poder entender o que aconteceu. E nesse período as coisas não foram fáceis porque quem queria saber o que aconteceu com Kratos depois do fim de God of War 2 precisava comprar um PlayStation 3 para poder ver isso. O PlayStation 3, como vocês já devem imaginar, não participou da vida ou da infância de muita gente. E isso aconteceu comigo também. Quando God of War 3 foi anunciado, mostrando um pouco do que iria acontecer no Monte Olimpo logo após o final do segundo jogo, por ser uma continuação direta dele, eu fui uma das pessoas que sabia que não ia jogar no lançamento porque não tinha o console. Mas, nesse período, as remasterizações de jogos começaram a ficar em alta. Era certo que um fenômeno como God of War 3 ia se aproveitar disso no PS4 para poder ser relançado com visuais ainda mais impressionantes através de uma remasterização lá também. Só que olha que coisa, ao contrário do que eu imaginava, de fato a remasterização chegou, só que o jeito que God of War 3 impressiona aqui não é usando o poder do novo console da Sony da época. Então eu sabia que em algum momento eu ia conseguir comprar o meu PS4 para poder jogar God of War 3 e que eu iria me impressionar enquanto eu estivesse jogando ele. Eu só não sabia que o PS4 ia se focar em outros elementos para melhorar o jogo e não nos gráficos. Agora olhem para isso, esse é o PS4 que
que te permite jogar um jogo como esse, enquanto que esse é o PS5, que te permite jogar tanto os novos jogos, assim como também os jogos do PS4, graças à retrocompatibilidade que ele tem. Tudo isso e muitos benefícios você encontra na Forte Games. Então preste atenção em todas essas facilidades. No pagamento à vista você encontra um bom desconto na sua compra, mas você também pode parcelar o seu console em até 12 vezes aqui na loja. No PS4 você tem algumas opções para poder escolher que valem muito a pena. Reparem, por exemplo, que você tem um modelo normal, mas também existe uma edição que já vem com 2 controles. Mas se você quiser o PS5, existem opções aqui que já vem até com o jogo, o que te ajuda a economizar, porque a gente sabe que jogo hoje em dia tá caro. E como se tudo isso já não bastasse, o frete é grátis, a loja te dá ele de graça. Seu produto chega com cerca de 5 dias e não, você não paga nada mais por isso. Com tantas facilidades, já tem muita gente comprando na Forte Games e a loja é muito segura. Seu produto chega lacrado para você, ela usa o Mercado Pago para proteger o seu dinheiro até ele chegar na sua casa e tem gente para te atender no WhatsApp durante todo o processo. Até foto do seu produto com o código de postagem você vai receber quando ele for enviado para você. Então presta atenção, porque a loja faz tudo isso para garantir a sua segurança e te dar tranquilidade. Não perde tempo e vai garantir o seu console na Forte Games. Link no comentário fixado e na descrição. A queda de Kratos no Rio Stige foi colossal. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando joguei God of War 3 pela primeira vez no PS4. E sinceramente, no meu primeiro contato com o jogo, eu não contava que ia me impressionar em tantos aspectos ao mesmo tempo. Naturalmente os visuais me chamaram a atenção logo de cara, mas acho que o que mais me gerou impacto foi a maneira que encontraram para driblar a capacidade de poder que Kratos havia adquirido na narrativa desde o segundo jogo. Isso precisava acontecer por conta das mecânicas de gameplay. Se o personagem continuasse muito forte, com todas as habilidades adquiridas do segundo jogo, seria difícil de nivelar os upgrades seguintes e adicionar novas habilidades. Mas nesse caso as coisas são um pouco mais complicadas, porque Kratos, ao longo de toda a trajetória dele durante God of War 2, recebeu os poderes do Titã Cronos, que é pai de Zeus, do gigante Atla, que segura o mundo com os braços, encontrou a espada usada por Zeus e nem sequer as Irmãs do Destino tiveram as habilidades poupadas, o que poderia ser tão poderoso a ponto de acabar com as habilidades dele agora. E a resposta é algo que quase não se ouve falar, mas tem um poder tão colossal quanto um deus, mostrando toda a habilidade do time de desenvolvimento em estudar a mitologia grega e saber como aplicá-la dentro do jogo. A resposta é o Rio Stige. Esse rio flui pelo submundo de Hades e é tão poderoso que uma promessa feita diante dele não pode nem mesmo ser quebrada pelos deuses. Quando Kratos cai ali, os poderes dele são completamente sugados pelas almas que vagueiam pelo local, e vemos que o jogo começa de verdade nesse ponto. Foi nesse momento então que eu descobri qual era o diferencial desse God of War quando comparado aos anteriores. Nesse God of War eu encontrei o que eu esperava acontecer há muito tempo na franquia. Estávamos entrando nos territórios dos deuses. Essa foi uma maneira de mostrar que Kratos, apesar de muito poderoso, voltou a ser um mortal. Então as paisagens desses territórios são completamente diferentes dos cenários dos jogos anteriores. Quando a gente chega no submundo de Hades, por exemplo, entendemos que o abismo toma conta do local. As almas não param de chegar e são sempre jogadas no desespero. A sensação é de que Kratos está realmente enfrentando uma força maior que ele, um deus e não um mortal. Além disso, vão haver outros trechos em que tudo tende a ser mais deslumbrante, com muitos efeitos de reflexo e brilho, e outros momentos que vão nos mostrar objetos ou cenários gigantescos, e nada disso foi à toa. Tudo isso serve para poder mostrar a pequeneza de Kratos, do quanto ele é insignificante perto dos deuses do Olimpo, perto de todo aquele poder e riqueza. No fim, ele é apenas mais um mortal. É interessante encontrar esse tipo de mensagem através dos visuais, porque mostra que o papel dos gráficos vai para muito além do que apenas deixar os visuais bonitos. A ideia é complementar toda a narrativa. Só que enquanto eu me deslumbrava com a parte gráfica e tentava entender tudo o que estava acontecendo ali, eu comecei a perceber que boa parte da beleza de God of War 3 não está atrelada necessariamente a poder técnico, mas sim à composição imagética do jogo. Nós vamos passar por corredores tomados por reflexos, ver Kratos se sujando de sangue enquanto eliminamos os inimigos, cruzar pontes que são tomadas por feixes de luz e percorrer por cenários que podem ser sombrios o suficiente para refletirem a personalidade do rei do submundo, Hades. É inegável que é tudo muito bonito, mas a gente percebe que o segredo está na composição da cena quando vemos sinais de limitação do PS3 aqui, mesmo enquanto o jogo roda no PS4. Muito disso pode ter acontecido porque existem trechos desse jogo que são realmente muito pesados, então precisaram haver algumas concessões. Só que o segredo é que essas concessões, mesmo hoje em dia, diante
diante dos padrões que a gente encontra, quase não podem ser notadas. Tudo é muito bem mascarado. Vejam só, para renderizar esse horizonte abismal do submundo, o jogo usa diversas camadas, só que nem todas elas são camadas geométricas e principalmente nem todas elas são ricas em detalhes. A primeira camada, por exemplo, é o que abrange Kratos e o cenário que a gente consegue explorar. Nela dá para ver que a geometria é extremamente detalhada e nítida para poder mostrar todos esses detalhes. A segunda e a terceira camada são compostas por geometria também, mas o número de detalhes começa a diminuir cada vez mais. Essa diminuição acontece de forma gradual de acordo com a distância que essas camadas estão do personagem e por isso, como tem menos detalhes, elas são menos nítidas para poder esconder essa carência. E por fim, a camada ao fundo se sustenta com a textura em 2D para poder representar o que era para ser representado com uma geometria e tem efeitos de iluminação para poder deixar o local bonito. Se ficarmos parados aqui observando, a gente também vai ver que outras coisas estão acontecendo no cenário, como efeitos de partículas ou diversos corpos caindo sem parar no submundo. Mas entender o princípio da beleza de God of War 3 é importante, porque isso acontece ao longo de todo o game e praticamente nada de revolucionário no PS4 foi usado para sustentar os visuais dessa remasterização, porque todo o trâmite conseguiu se sustentar muito bem, mesmo numa geração seguinte, ainda que estejamos falando de um trâmite do PlayStation 3. Isso dá muito mais mérito para ele do que a gente imagina, porque mesmo usando artifícios do PS3, no fim das contas ele ainda se disfarça muito bem como um jogo de PS4. Os assets, a geometria, o modelo do personagem, cada um desses elementos foram feitos originalmente para serem bem apresentados a longo prazo, em resoluções ou plataformas mais poderosas. E toda a composição imagética aparece para poder disfarçar as limitações em textura de baixa definição que podem aparecer por conta de uma limitação do PlayStation 3. A ideia era tornar até os defeitos bonitos, porque a parte positiva impressionava muito e conseguia se destacar na qualidade de imagem do resultado final. Então, se a gente encontrasse um defeito que tivesse essa mesma capacidade de destaque, ia quebrar toda a composição do jogo. As coisas precisavam se encaixar, precisavam ter uma estabilidade. Vamos olhar para Kratos, por exemplo, para a gente entender o que acontece. Esse é um modelo impressionante até hoje, e ele mostra como atualizar a resolução no remaster foi importante. O modelo do personagem aqui é usado com muito mais frequência nas animações em tempo real do que nos jogos anteriores. Então, trazer um modelo extremamente detalhado até para a própria gameplay era importante, porque ele iria ser renderizado em tempo real nas cenas muito mais vezes e entraria em destaque com muito mais frequência. God of War sempre transitou entre animações em tempo real e pré-renderizadas, mas o número de cenas que foram renderizadas em tempo real no terceiro jogo foi bem maior. Por isso, ter um modelo mais bem trabalhado era uma parte importante do jogo. Nesse caso, também a gente precisa destacar que ter 1080p é importante, porque nessas cenas a gente consegue ver como o modelo foi feito com muitos detalhes, mesmo na geração do PS3. A ideia era adicionar o maior número de camadas aqui para poder dar realismo a ele. Por isso, essa foi uma das poucas partes em que a capacidade do PS4 entrou em ação para poder melhorar o jogo enquanto remaster. A quantidade de pixels foi aumentada, e como os detalhes foram feitos para se apresentarem em resoluções maiores também, e os defeitos foram muito bem disfarçados, a resolução trouxe apenas benefícios para esse jogo. Então, no Kratos, nós temos as camadas das rugas, dos poros na pele, das vestimentas que estão bem mais detalhadas e até dos relevos que aparecem para representar os mínimos detalhes da musculatura do personagem. Isso estava presente desde a versão original, mas como saímos do 720p do PS3 para chegar ao 1080p do PS4, são detalhes que acabam se tornando mais visíveis agora. Só que a gente pode ver as concessões aparecendo e sendo muito bem trabalhadas com um disfarce, porque se olharmos para outros personagens, existe bem menos trabalho nesse sentido, mas nem por isso eles ficaram feios. Isso acontece com alguns inimigos corriqueiros de fato, mas vamos usar um que tem uma aparição de maior destaque como exemplo. O Hélios. Hélios não tem o mesmo cuidado na pele com rugas e poros, e tem uma textura para o cabelo que também não é boa, mas os adereços que ele usa são muito bonitos e não dependem de técnicas revolucionárias para isso. Se formos ver o Hermes, o mensageiro dos deuses, temos a mesma coisa, ou seja, são personagens que não têm o mesmo nível de detalhamento que Kratos tem, mas ainda assim não são personagens feios. Eu tô comentando isso tudo nos mínimos detalhes para vocês, porque é a primeira vez que eu joguei o game no PS4, eu não reparei nesses detalhes problemáticos, mas sim na parte boa dos visuais. Para mim, esse jogo é um jogo tão bonito quanto qualquer outro jogo nativo de PlayStation 4, e imagino que muita gente pense o mesmo. Isso tudo só foi possível porque o jogo consegue mesclar bem tudo que ele tem em favor dele, para que mesmo que os problemas apareçam, eles possam entrar em foco na cena e ainda assim não quebrar toda a exuberância gráfica, porque eles vão estar muito bem disfarçados. Mas acreditem, eu não fiquei ansioso para jogar isso pela primeira vez à toa. Existia um motivo para isso, um motivo que ia para muito além dos
dos gráficos. E digamos que é porque, apesar de ser um hack and slash, God of War sempre foi diferente no meio desse gênero, por isso tantos outros jogos tentaram se inspirar nele ou copiar o que ele fez, e quando a gente tem um jogo que é único em alguma coisa, a gente acaba ficando obcecado por ele. E é nesse ponto que a gente consegue encontrar um outro elemento do PS4 que foi usado para poder valorizar essa remasterização. Eu lembro até hoje da minha primeira experiência com Devil May Cry, em especial com o primeiro jogo. Nessa época, o que eu queria era continuar fazendo o que eu comecei com Golden Axe, sair enfrentando os inimigos a fase inteira. E num primeiro momento, Devil May Cry parecia me permitir fazer isso o tempo todo, mas foi apenas uma ilusão, o que foi ótimo. Devil May Cry surgiu de uma ideia descartada de um novo game da franquia Resident Evil, então o ritmo de hack and slash dele era amparado por muita exploração também, com um ritmo de gameplay que era dividido em torno de 20 missões. Basicamente, a trama não era contínua, você parava toda vez que passava de fase, e ao longo dessas fases você ia explorando o cenário para encontrar alguma chave para poder passar para a próxima parte. Já por outro lado, quando a gente olha para God of War, a gente encontra um combate frenético em diversos momentos, uma história linear e sem pausas do começo até o fim, e o mais importante, elementos de plataforma, exploração e puzzles. Trazer essas partes de Devil May Cry pra cá e explorá-las mais a fundo foi importante porque ele consegue fazer tudo isso junto sem problemas e acaba dando muito mais variedade para a gameplay do jogo em si, enquanto te imerge na trama. Não é apenas um jogo de hack and slash, entende? Nunca foi só sobre isso. Ao longo da saga, existem momentos em que temos trechos de aventura que usam de elementos de plataforma para ficarem ainda mais completos. Outros momentos que demandam que a gente pare e pense para poder resolver um puzzle. Olhem, por exemplo, para o que acontece nesse enigma em God of War 2. A gente precisa usar a correnteza da água para fazer o corpo sair de ponto A para chegar até ponto B e assim a gente conseguir avançar. E por fim, o jogo não para um único minuto de contar a história enquanto traz esses dois elementos. É quase impossível parar de jogar God of War porque tem sempre uma coisa nova pra gente fazer, não é apenas bater nos adversários. E para minha surpresa, isso foi ainda mais explorado no God of War 3. Eu definitivamente não estava esperando pelo que eles conseguiram fazer aqui, porque God of War já tinha feito muita coisa na série. Kratos levanta voo numa sequência cinematográfica com as asas de Icarus e você é quem assume o controle desse momento cinematográfico. Essas asas nunca tinham sido usadas assim até então. E quando ele chega até o topo da superfície, vemos que ele derruba um titã que ocupa todo o espaço da tela. Até hoje eu não consegui encontrar um jogo que traga eventos colossais nessa sensação de escala com esse ritmo tão cinematográfico. Reparem inclusive que nos trechos em que os titãs aparecem, o resto do cenário tende a ser amparado pela técnica de composição imagética que a gente mencionou, porque renderizar esses inimigos demanda muito mais trabalho para o hardware. O cenário não podia estar ocupando esse espaço de poder, porque todo esse poder estava sendo dedicado àqueles inimigos em específico. Isso acontece inclusive até conforme a gente escala o Monte Olimpo no início do jogo. Muito provavelmente era uma espécie de mensagem do time de desenvolvimento pra gente, dizendo que o jogo ia usar todo o poder do console. Vemos Gaia lutando contra outros inimigos enquanto seguimos em frente, mas nos arredores, para além daquele trecho, temos apenas o amparo da direção de arte com efeitos simples para poder trazer todo o cenário. Olhando para esse tipo de característica, a gente vê que God of War 3 fez algo único no gênero de hack and slash, porque ele trouxe todas aquelas características que a gente mencionou, mas nem por isso deixa os combates fora de cena. Mesmo que você não seja o protagonista desses combates, eles vão estar lá, aparecendo de alguma forma. O cenário está se movimentando. A prova de que tudo isso deixa o jogo pesado aparece na performance, obviamente, porque no PS3 o jogo não conseguia se manter em 60 quadros por segundo. Ele ficava na maior parte do tempo na média dos 40 FPS. E é nessa esfera que o PS4 entra em ação, porque o jogo usa a capacidade do console para fazer com que, além dos visuais sejam mais explorados com a resolução em 1080p, os combates também sejam mais fluidos com uma performance estável em praticamente 100% do tempo, com 60 quadros por segundo. A remasterização em si, enquanto remasterização, não é extraordinária, ela faz o básico, ela traz um aumento na resolução e estabiliza a performance. Mas God of War 3 já originalmente conseguiu fazer tanta coisa que a remasterização de fato não tinha muito o que fazer por aqui. Os visuais desse jogo originalmente já são deslumbrantes. E é curioso pensar que o PS3 tem tantos jogos que têm gráficos tão bons quanto esse, que se recebessem uma remasterização simples como essa, já seria mais do que suficiente para eles se instalarem numa geração mais à frente. E por isso eu quero saber aqui no campo dos comentários
um jogo de PS3 que você acha que tem um gráfico de PlayStation 4. Eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.